ele acaba namorando a garota mais popular da escola. Eu sou o Tio Rock. Deixe seu like e bora. Tudo começa em um certo dia. Kui desperta de um sonho estranho durante a aula e, por engano, pega a pequena trança de sua colega e ela imediatamente o repreende por agir como um idiota. Mais tarde, ele sobe ao terraço para refletir sobre o sonho que teve. Ele retira da bolsa um pedaço de pano chamado Obi, que herdou de sua mãe, da qual não se recorda absolutamente de nada. Então ele se pergunta por que aquilo está aparecendo em seus sonhos. Ele guarda o pano novamente, e quando se prepara para sair, percebe uma peruca jogada no chão e se surpreende, pois não havia notado aquilo quando chegou. No entanto, ele não dá muita importância e passa por ela, mas a peruca cresce subitamente e o agarra, deixando-o em choque. Em seguida, tenta atacá-lo, porém algo impede o golpe, e Kazuya se pergunta: que diabos é isso? Uma voz estranha responde de repente, dizendo que é um Amasog, deixando-o ainda mais confuso. Antes que consiga raciocinar, a peruca lhe desfere um soco, arremessando-o do prédio. Felizmente, o Obi sai de sua bolsa e impede que ele atinja o chão. O pano então se transforma em uma gata, deixando-o sem palavras. Ele pergunta quem ela é, mas ela se irrita e lhe dá uma cabeçada, chamando-o de ingrato por não agradecer primeiro. Antes que ele consiga fazer mais perguntas, outra garota surge de repente, e que informa que ela é a hospedeira da peruca animada. A jovem estranha lança imediatamente um ataque contra Kazuya, mas Kyo salva rapidamente, estendendo sua faixa e retirando-o do perigo. Em seguida, ela declara ao inimigo que Kazuya é seu escravo, surpreendendo Kuya, que pensa que o yokai está falando absurdos. Ao ouvir isso, Ki ameaça entregá-lo ao vilão por tê-la chamado de yokai em vez de Tsukumogami. Porém, Kazuya considera os termos sinônimos. Ela então diz que ele deve concordar em ser seu servo se quiser continuar vivo, e ele aceita prontamente para não morrer. Depois de colocá-lo em segurança, Kira e a vilã iniciam uma batalha intensa, com a oponente desferindo vários ataques usando o cabelo como arma. Contudo, Kia desvia com habilidade antes de derrubá-la com um golpe de sua faixa. Ela ordena que a vilã recupere os sentidos, dizendo que essa é a única maneira de sua punição ser leve. Mas a adversária se levanta e dispara ainda mais investidas. Embora Kia consiga erguer uma barreira com seu cinto para bloquear os ataques, 2 alfinetes atravessam a defesa e atingem Kazuya, ferindo-o de leve. Ao ver isso, Kiria se enfurece e parte para cima dela, erguendo-a no ar. Em seguida, lança um ataque utilizando a técnica de tecelagem espiral, quase derrotando a inimiga. Porém, quando está prestes a perfurar a peruca maligna na cabeça da garota, Kazuya a impede. Depois disso, a jovem é libertada e repousa sobre as pernas de Kazuya, já que a peruca possuída foi removida. Ele pergunta a Kiria por que a garota o atacou, e ela explica que a peruca foi corrompida pelos sentimentos da jovem por ele, transformando-a em um Amasod, o que o deixa chocado. Kia também revela que, se ele tivesse sido capturado, teria sido brutalmente usado até que a luxúria fosse saciada. Kiria então desaparece, e mais tarde, naquela noite, já na cama, Kazuya pensa na garota que conheceu, imaginando como ela o conhece tão bem, embora ele não se lembre de nada sobre ela. Pouco depois, ele desperta de um pesadelo apenas para encontrar Iria dormindo tranquilamente em sua cama, o que o deixa atônito. Devia ter sido eu, não ele, pensa. Logo começam a conversar, e ele descobre que ela é o Tsukumogami do Obi de sua mãe. Depois disso, ela passa a chamá-lo de servo, já que salvou sua vida. Mesmo que teoricamente devesse servi-lo, ele vai jantar com a irmã e a deixa no quarto. Quando retorna, encontra o quarto todo bagunçado, mas não a vê, imaginando que ela tenha ido embora. Ele imediatamente tira a roupa e vai ao banheiro tomar banho, mas ao abrir a porta, se depara inesperadamente com uma visão dela completamente sem censura, o que a deixa constrangida. Ela o pune na hora por ser um pervertido. Ainda assim, acabam desenvolvendo a trama no chuveiro, enquanto Kazuya a enxuga pelas costas. Na manhã seguinte, Kiria interrompe o sono de Kazuya, e ao acordar, ele percebe que dormiu além do horário da escola. Ele se pergunta por que o despertador não tocou, apenas para descobrir que a imprudente Kira o destruiu. Kazuya corre para a aula com todas as forças, esperando chegar antes da chamada, mas já está atrasado. Depois das aulas, a representante de classe, Chisato, o acerta como se estivesse lidando com um ladrão por ter chegado tarde. Ele argumenta que Kira é a responsável, pois enquanto se preparava para sair, ela insistiu em acompanhá-lo. Ele pensou que isso prejudicaria sua reputação diante das garotas bonitas da turma se Kira o chamasse de servo na frente de todos. Então a enganou para entrar em uma caixa, amarrou-a e fugiu para a escola. Durante o almoço, seus 2 amigos nada atraentes contam sobre o rumor do aparecimento de um fantasma na escola. Eles descrevem exatamente o espectro que atacou Kazuya no dia anterior, fazendo-o perceber que outras pessoas também devem ter testemunhado a cena. Um dos rapazes sugere que ele teste sua coragem levando uma garota ao corredor escuro para desenvolver um enredo com ela. Porém, enquanto falam isso, o disciplinador aparece atrás deles e lhes dá uma tremenda surra, dizendo que deveriam revisar seus relatórios, que precisam ser entregues na próxima aula, em vez de perder tempo com conversas inúteis.
Kazuya se lembra imediatamente de que ainda precisa preencher seu relatório, então pede ao amigo para copiar o dele. Contudo, Chisato o agarra e o arrasta, ordenando que comece a preencher o trabalho imediatamente sob sua supervisão. Na biblioteca, enquanto ele preenche o relatório e ainda implora para poder copiar o dela, Chisato se recorda de quando costumava ir à casa dele para lhe dar aulas particulares, na época em que ele era mais novo, já que sempre teve dificuldades nos estudos. Ela então pergunta timidamente se poderia voltar a frequentar sua casa para ajudá-lo novamente em particular. Ele até pensa em aceitar, mas de repente se lembra de que Kira está morando com ele. Por causa disso, acaba recusando a oferta, deixando-a visivelmente desapontada. Pouco depois, ele termina o relatório e se levanta para devolver o livro à estante, enquanto Chisato caminha em direção à saída. No entanto, ela encontra dificuldades para abrir a porta. Quando Kazuya guarda o livro, vê Kira de repente e solta um grito de susto, fazendo Chisato correr até ele rapidamente. Kira, porém, se esconde antes que seja vista. Chisato nota que Kazuya está inchado e se pergunta o que aconteceu com ele. Ele questiona por que ela ainda não foi embora, e ela responde que a porta simplesmente não abre. Ele tenta também, mas não consegue destrancá-la. Em seguida, tenta quebrar a janela, mas igualmente fracassa. Kira aparece novamente e, ao perceber que não estava usando calcinha, Kazuya a puxa às pressas para um canto, dizendo que ela não deveria ter vindo. Ela responde com um golpe, irritada. Logo depois, afirma que se estão passando por algum infortúnio, provavelmente é obra de um Kamigami, surpreendendo-o. Ela explica que esses Kamigami se dividem em duas categorias. A primeira são os Tsugumomo, como ela própria, que nascem de objetos ou ferramentas após muitos anos de existência. A segunda são os Amasuji, como o que o atacou anteriormente, que surgem rapidamente a partir de emoções humanas intensas. Ela acrescenta que os Tsugumomo possuem consciência plenamente desenvolvida, enquanto os Amasuji são como recém-nascidos, por isso agem de forma descontrolada. Eles retornam até onde Chisato está, e Kira explica a situação para ela. Em seguida, tira um pingente especial que supostamente os ajudaria a localizar o Amasuji. Contudo, ao testá-lo na biblioteca, o tal pingente reage a absolutamente tudo, deixando-os confusos e constrangidos. Kira começa a suspeitar que o item seja falso. Decidida a agir, ela tenta arrombar a porta utilizando uma técnica de tecelagem em espiral para forçar sua abertura. A porta finalmente se abre, mas revela outro ambiente repleto de uma infinidade de livros. Kira percebe então que todo aquele espaço é na verdade o próprio Amasuji. De repente, os livros começam a voar na direção deles, mas Kira cria uma barreira para proteger a si mesma e aos outros dois, que são muito mais frágeis. Diversos livros se unem e formam um gigantesco autômato feito de volumes, que passa imediatamente a persegui-los enquanto fogem desesperadamente. Livros isolados começam a atacá-los, mas Kira logo nota que somente ela está sendo alvo dos ataques, o que a surpreende. O autômato os alcança e investe novamente. Enquanto Kira se esquiva dos projéteis de papel, um livro escapa e quase atinge Chisato. Porém, outro conjunto de livros forma rapidamente uma barreira e a protege. Isso chama a atenção de Kira, que imediatamente conclui que Chisato é a verdadeira origem do Amasuji. Enquanto continua bloqueando os ataques do autômato, ela diz a Kazuya para se lembrar da conversa que teve com Chisato desde que chegaram à biblioteca. Ele fica confuso, sem entender o que isso tem a ver com a situação. Ainda assim, começa a recordar os acontecimentos e menciona um momento em que Chisato pediu para ir à sua casa e ele recusou. Kira afirma que é exatamente isso e pede que ele realize o desejo dela. Sem perder tempo, Kazuya segura Chisato e pergunta se ela gostaria de ir à sua casa algum dia para assistir Netflix e relaxar. Ela concorda animadamente. No mesmo instante, todos os livros caem no chão e eles retornam à biblioteca normal. Enquanto isso, uma mulher de aparência desagradável chamada Kukuyo observa tudo do alto de um poste antes de sair voando dali. No dia seguinte, Chisato vai até a casa de Kazuya e pede desculpas a Kira pelo problema do dia anterior. Porém, Kira diz que ela não deve se culpar e explica que existe uma causa maior chamada Malichon, responsável por distorções na realidade. Ela afirma que o incidente na biblioteca ocorreu devido a uma concentração anormalmente alta de Malichon, algo incomum, pois raramente se acumula energia suficiente em um único local para gerar um Amasuji tão poderoso. Depois disso, uma senhora se aproxima de Shiro perguntando se ele é Kazuya, mas ele responde que não. Ela então se vira para ir embora. No entanto, Shiro, atraído por seus atributos avantajados, não deixa a oportunidade escapar. Rapidamente diz que é amigo de Kazuya e que pode levá-la até ele. Uma breve explicação. Alguns anos atrás, Kazuya entrou em coma após um terrível incidente. Enquanto permanecia nesse estado, a Kokuri local temia que ele despertasse repentinamente, o que poderia agravar ainda mais a situação. Assim, decidiu selar o excesso de energia espiritual juntamente com suas memórias do ocorrido para estabilizá-lo. Contudo, isso teve um preço. Kira perdeu seus poderes e voltou a ser apenas um simples Obi, já que seu dono a esqueceria completamente.
Retornando ao presente, Kazuya chega à escola no dia seguinte e é recebido com um chute voador de Shiro, que o culpa por todos os problemas que enfrentou. No dia anterior, Shiro levou Kukuyo a um restaurante e disse para que ela pedisse qualquer coisa que desejasse, prometendo pagar a conta na esperança de conseguir algo em troca. O tolo não imaginava que estava diante de uma verdadeira glutona, que pediria praticamente todo o cardápio. Ela terminou a refeição e foi embora tranquilamente, deixando-o responsável por todas as despesas, além de acumular uma enorme dívida em seu nome. Shiro continua culpando Kazuya, mas Kazuya afirma que nem sequer conhece a mulher da qual ele está falando, fazendo Shiro pensar que ele está mentindo descaradamente. Enquanto isso, a mulher retorna até a deusa local sem Kazuya, e Kukuri a repreende por ter se deixado distrair pela comida. Ela ordena que volte à escola dele e o traga, mas que não permita que Kiria vá junto. De repente, Kukuyo surge na sala de aula de Kazuya, e ao vê-la, Shiro se enfurece, exigindo que ela lhe devolva o dinheiro ou que o deixe agarrar o enredo animado dela como compensação. Ela manda que ele se aproxime, e quando ele corre em sua direção, acaba escorregando e caindo após ser atingido pela ferramenta arremessada por Chisato. Kukucho então diz a Kazuya para acompanhá-la, mas Kiria imediatamente assume sua forma humana e declara que ele não irá a lugar algum. Contudo, Kukuyo responde que ninguém pediu a opinião dela naquela conversa. O golpe emocional deixa Kiria furiosa, e ela tenta atacar, mas Kazuya a contém. Kiria então propõe que resolvam tudo em uma disputa de queda de braço. Se Kukuyo vencer, Kazuya irá com elas. Se perder, deverá deixá-los em paz. Eles sobem até o telhado e iniciam o confronto usando apenas um braço. Enquanto demonstram força e técnica, Kiria agarra o polegar da adversária, desequilibra-a e a joga no chão, vencendo a disputa. Mesmo assim, todos acabam indo ao santuário, com Chisato acompanhando o grupo. Ao chegarem, a deusa, que mais parece um palhaço, aparece usando uma máscara de Halloween, surpreendendo os visitantes que esperavam algo mais solene. Kukuri e Kiria começam a discutir, revelando uma rivalidade antiga entre elas. Kiria questiona por que o selo já está enfraquecido, já que deveria durar até que Kazuya amadurecesse por completo. Kukuri responde que o selo não foi totalmente rompido, apenas perdeu parte de sua força, mas que as memórias ligadas à verdade continuam seladas. Ainda assim, Kiria pede que ela reaplique o selo e acalme a perturbação causada pelo Malicion na cidade. Porém, Kukuri diz que ainda não pode fazer isso e convoca Kazuya para se tornar um purificador de Malice, deixando-o atônito. Kiria discorda imediatamente, mas Kukuri ignora suas objeções e explica que os eventos estranhos que vêm acontecendo ocorrem ao redor dele porque ele funciona como um farol que atrai o Malicion. Acrescenta que as ameaças geradas por essa energia devem ser resolvidas por ele próprio. Enquanto Kazuya tenta compreender o que está sendo dito, Kiria o agarra e tenta fugir, mas ambos são bloqueados por uma barreira invisível. Kukuri afirma que ninguém sairá dali até receber uma resposta positiva dele, mas Kiria se recusa a aceitar tais exigências. Subitamente, Kukuyo cria asas, captura Chisato e a leva para longe, afastando-a da batalha que se aproxima. Kukuri coloca outra máscara de Halloween e inicia um ataque manipulando a água, revelando-se como a deusa desse elemento. Kiria ergue uma barreira feita com seu cinto para proteger a si mesma e Kazuya. No entanto, Kukuri rompe a defesa com outro golpe, surpreendendo Kiria, que imediatamente carrega Kazuya nos braços e tenta escapar voando, apenas para ser impedida novamente pela barreira. Kiria começa a suspeitar que há algo errado com Kukuri, considerando o enfraquecimento repentino do selo e o fato de ela não mostrar o rosto verdadeiro. Ela avança e ataca com a técnica do martelo de guerra, mirando na máscara. Kukuri bloqueia com uma barreira de água e a derruba no chão. Em seguida, admite que foi astuto mirar na máscara, pois seu poder está temporariamente ligado a ela. Kukuri então se prepara para lançar uma invocação completa. Após entoar um feitiço, reúne uma enorme quantidade de água do céu e a despeja sobre eles. Kiria usa sua técnica máxima de defesa, a formação de abrigo em parede, protegendo Kazuya e a si mesma, o que surpreende Kukuri. Contudo, o esforço faz Kiria encolher, pois consumiu quase toda a sua energia. Kukuri zomba dela e sugere que desista, já que não está em condições de suportar outro impacto. Mas Kiria se recusa a desistir, surpreendendo Kazuya, que já estava sugerindo que eles recuassem. Kukuri lança outro ataque e, enquanto Kiria tenta protegê-los desta vez, torna-se demais para ela, já que está exausta, e a água rompe o escudo, fazendo com que ambos se afoguem imediatamente. Kazuya de repente desperta no Nirvana e vê uma mulher estranha e meio excêntrica. Ele fica irritado e tenta sair, mas ela o impede, dizendo para salvar Kiria, o que o surpreende, já que ele é fraco e nem sabe como salvar a si próprio. Ele pergunta como diabos vai fazer isso, e ela responde que ele precisa se tornar forte o bastante para protegê-la, em vez de ser protegido por ela. Mesmo assim, isso não faz muito sentido para o cabeça dura. Ainda assim, ela lhe entrega uma estratégia para se salvar e também salvar Kiria naquele momento, dizendo que ele deve usar uma técnica especial com o verdadeiro nome de Kiria, deixando-o surpreso.
Ele se pergunta qual seria o verdadeiro nome dela, e a mulher misteriosa afirma que ele já sabe. Ele acorda com Kiria beijando-o debaixo d'água. Os dois emergem e Kiria tenta lutar novamente, mas Kazuya a impede e diz para ela voltar à forma de Obi. Kiria inicialmente resiste, mas logo retorna à sua forma original quando Kazuya diz que irá usá-la, já que ela não consegue mais lutar sozinha. Então ele utiliza seu verdadeiro nome, a Sakura, para comandá-la como mestre, chocando Kukuri. Kukuri o ataca de imediato, lançando-o para longe enquanto ele tenta bloquear o golpe que se aproxima. Ainda assim, ele consegue defender o próximo ataque com eficiência. Em seguida, Kukuri invoca a serpente flutuante usando a habilidade do verme aquático distorcido, deixando tudo ainda mais tenso enquanto ele se pergunta o que fazer. Ele se lembra da mulher que encontrou no Nirvana, dizendo o que fazer quando Kukuri utilizasse tal técnica, e então ativa imediatamente a trama de escudo. Ela envia a serpente para atacá-lo, e ele responde ativando a trama aquática, dividindo o ataque em duas partes. Logo depois, ele se lança ao céu e ataca com a trama espiral, que começa a girar rapidamente. Kukuri tenta se defender criando uma barreira de gelo, mas o golpe de Kazuya perfura e a destrói. No entanto, Kukuri agarra Kiria e tenta finalizá-la. Então, Kazuya aceita imediatamente se tornar um purificador de malícia. Kukuri a solta e o céu volta a ficar limpo. Porém, quando Kukuri fica diante deles, sua máscara grotesca se quebra e cai, transformando a deusa instantaneamente em uma simples estudante do ensino médio, surpreendendo Kiria e Kazuya e a deixando envergonhada. Kiria percebe que era isso que ela tentava esconder e fica irritada. Depois disso, eles se sentam para conversar e quando Kiria percebe que Kukuri os manipulou, ela fica furiosa e começa a pressioná-la. Ao voltarem para casa, Kazuya ainda não acredita que Kukuri agora é uma garota pequena e sem graça, e ela afirma que não ficará assim por muito tempo, embora leve algum tempo até se recuperar completamente. Mais tarde, enquanto treinam a técnica da água no banho, Kiria se lembra da habilidade que Kazuya usou anteriormente e conclui que era a mesma que Kinaka, sua mãe, costumava utilizar. Ela então recorda de um momento em que estava com Kinaka, chupando um pirulito. E Kinaka respondeu que queria que ela cuidasse de Kazuya caso algo lhe acontecesse. Alguns dias depois, Kiria vai até o quarto de Kazuya e diz para ele se preparar para o treinamento, a fim de assumir seu novo papel como purificador de malícia. Mas o preguiçoso diz que vai passar, irritando-a. Ela tenta puni-lo batendo nele com sua faixa, mas percebe que já não consegue mais se proteger como antes, algo que mudou desde a luta contra Kukuri. Ela acrescenta que agora também está enfraquecida, então não poderá protegê-lo quando um espírito maligno aparecer novamente. Por isso, afirma que precisa treiná-lo até que ele esteja apto para assumir esse papel. O treinamento começa, e o idiota preguiçoso e fraco fica exausto logo no início, surpreendendo sua instrutora, que começa a duvidar se ele realmente pode assumir essa responsabilidade. Kiria se transforma em um Obi, e o orienta a usar a técnica que utilizou durante a batalha. Porém, Kazuya não se lembra mais de como fez aquilo, decepcionando Kiria. Ela se pergunta como ele conseguiu demonstrar tanta habilidade contra Kukuri, e ele responde que está tão perdido quanto ela. Eles continuam com um treinamento mais reservado no banheiro, e nesse momento Kiria explica sobre a existência dos Tsukumogami, dizendo que eles não podem existir sem os humanos, pois a energia que sustenta sua existência vem do vínculo com seus mestres. Ela acrescenta que não o aceitou como seu dono até a batalha no santuário, e após usar todo o poder acumulado, teve que recorrer à própria energia vital, o que a deixou naquele estado, sendo essa também a provável causa do enfraquecimento de Kukuri. Enquanto isso, no santuário, Kukuri e sua subordinada procuram carpinteiros para reparar os danos causados pela batalha. Mas eles fogem ao descobrir que o templo está sem dinheiro e não pode pagar. Mais tarde naquela noite, começa uma forte chuva, e enquanto Kukuri e sua assistente tentam conter a situação, o santuário acaba desabando, deixando a deusa praticamente sem teto. Ainda assim, sua companheira diz que conhece outro lugar onde podem ficar. No dia seguinte, elas encontram Kiria e Kazuya treinando. Embora pareça mais que Kiria esteja descontando sua frustração no idiota do que realmente treinando-o. E Kukuri pergunta para que serve aquilo. Kiria responde que está treinando o senso de combate dele, surpreendendo Kukuri, que se questiona por que o cara que a derrotou no dia anterior está praticando o básico. Kiria diz a ela que tudo não passou de uma farsa, já que Kazuya é extremamente fraco, chocando Kukuri, que começa a pensar que cometeu um erro grave ao torná-lo um purificador de malícia. Ela então diz à sua assistente que devem seguir em direção à nova casa, em vez de continuarem no caminho oposto. Mais tarde, Kiria segue até o novo lar, e zomba ao ver a pequena casa improvisada que a deusa agora chama de lar.
No dia seguinte, Kazuya vai ao escritório do presidente do conselho estudantil, Tadataka, que começa a falar com ele sobre RPGs de mesa, jogos de interpretação feitos com papel e lápis, em vez de computadores. Kazuya pergunta o que está acontecendo, e Tadataka explica que a associação tomou conta da sala do clube de estudos sociais, o que se tornou um problema. Ele também conta que enviou um representante para repreendê-los, mas ele voltou correndo dizendo ter visto um monstro, surpreendendo Kazuya e Kiria. Enquanto caminham pelo corredor em direção à sala do clube, encontram Osamu, e Tadataka percebe de repente que a sala do clube social desapareceu. Kiria decide verificar com seu pingente se aquilo é obra de um Amasugi, e o objeto reage imediatamente, deixando-a surpresa. Ela diz para todos saírem dali rapidamente, pois não estão em condições de lidar com aquilo naquele momento. No entanto, logo percebem que o corredor também foi bloqueado. Um sujeito muito estranho chamado Nakajima aparece de repente e diz a Tadataka que ele deve aceitar a associação de RPG de mesa como um clube oficial e designar uma sala para eles, entregando-lhe um formulário para assinar. Porém, Tadataka recusa na mesma hora, sem pensar duas vezes. Kazuya tenta convencê-lo a fingir que aceita para quebrar o efeito do Amasugi, mas o presidente é teimoso e insiste em não ceder às exigências de Nakajima. Nakajima então pega seu caderno de esboços e desenha um minotauro, invocando imediatamente a criatura que começa a persegui-los. Enquanto tentam escapar, percebem que o caminho já está bloqueado. Eles entram rapidamente em um laboratório de ciências, sem perceber que caíram em uma armadilha. Kiria diz a Kazuya que eles precisam usar a cabeça, pois essa pode ser a única saída. Então Kazuya finalmente raciocina e percebe que o caderno de Nakajima é o Amasugi, ou seja, tudo o que é desenhado nele se torna real. Isso significa que deve haver uma forma de apagar os desenhos. Enquanto Tadataka e Osamu tentam usar água contra o Minotauro, Kazuya pega um extintor de incêndio e o usa contra a criatura, apagando o desenho do braço no caderno e fazendo com que o monstro perca o braço na realidade também. Isso lhes dá tempo para fugir, mas eles encontram outra parede bloqueando o caminho. Kazuya tenta usar novamente o extintor para destruir a barreira, mas percebe que há outra camada. Nakajima aparece ao lado do Minotauro e manda que desistam. Kazuya nota outro extintor próximo à criatura e começa a pensar em como alcançá-lo. Enquanto isso, Tadataka considera se render, culpando-se por ter colocado todos em perigo, mas Kazuya, acreditando ser o verdadeiro responsável por atrair as malícias, o impede imediatamente. Ele sinaliza para Kiria, que se transforma em um obi pronta para lutar ao seu lado. Kazuya então avança contra o Minotauro, utilizando as técnicas que aprendeu no treinamento.